Alguém tem alguma pergunta ou comentário que gostaria de fazer agora? Não? Eu estou passando um exercício para vocês fazerem em casa, tá? Esse vai ser o primeiro exercício. Vocês têm que escrever uma página caracterizando e defendendo a melhor versão possível, a versão mais forte possível do dualismo de substância. Uma página. Depois uma página criticando o que vocês escreveram. E vocês têm que fazer essas duas páginas de modo separado, como se fossem duas pessoas argumentando uma com a outra, ok? É um exercício. Tentem fortalecer ao máximo as duas posições. E vocês me entreguem isso no dia 28, então semana que vem. Pode ser? Na quinta-feira, então, não vai ter aula. Vocês vão fazer esse exercício. Tragam aqui. Tragam aqui. Nessa quinta, então, não tem aula. Vocês façam o exercício. Me tragam o trabalho na terça que vem, tá? Eu vou estar na minha sala na quinta-feira, se alguém quiser falar sobre esse trabalho ou alguma outra coisa da disciplina. Eu vou estar na minha sala no horário da aula. A última aula não foi gravada? Foi gravada, mas eu não botei ainda na página. Estou terminando de... Tem que converter aqui para MP3. Mas eu faço isso agora, na quinta-feira. Eu tenho que editar para tirar essas risadinhas idiotas que eu dou no meio da aula. Muito ridículo. Coisa ridícula, né? Bom. Você esse exercício está na página? Tá na página, tá aqui, ó. Tá. Deixa eu aumentar aqui para vocês ver se vocês conseguem ver aqui. Opa! Aqui, exercício para ser entregue no dia 28, terça-feira, tá? Então, essa semana. Então, é um exercício baseado naquilo que a gente viu aqui ao longo dessas últimas aulas. E o Vinícius me indicou me passou, na verdade, PDF de 2 livros. Eu coloquei aqui como indicação. Ó. Tem um livro criticando esses argumentos empíricos para a sobrevivência da consciência. É um compêndio com vários artigos de filósofos materialistas. E um outro de filósofos dualistas. É um Blackwell Companion ao dualismo de substância. Muito bom os dois. Alta qualidade material, tá? Mas então, vocês pensem no melhor argumento possível, ou nos melhores argumentos possíveis, os mais fortes que vocês podem imaginar, e coloquem isso no papel. Depois vocês elaborem críticas a esses argumentos. Então, vamos adiante. No behaviorismo, eu comecei a falar de behaviorismo na semana passada. Hoje é terça, sim, semana passada. E a gente viu... Então, tem algumas coisas... Eu só apresentei, assim, rapidamente o texto do Hempel, né? Li aqui com vocês algumas passagens, mas tem algumas coisas a respeito do contexto que é importante colocar. Esse texto foi escrito por um dos membros mais destacados do Círculo de Viena. E esse Círculo de Viena foi um movimento que aconteceu na filosofia no início do século XX. Era um movimento de inspiração cientificista. Então, são filósofos que ficaram muito impressionados pelos avanços que a ciência estava tendo no início do século XX, no final do século XIX, e o relativo insucesso, ou pouco progresso que a filosofia estava fazendo comparativamente às ciências. E isso é algo que é recorrente assim, na história da filosofia, já aconteceu várias vezes, aconteceu durante o período inicial da Revolução Científica, né, no século XVI, XVII, depois no século XVIII, inclusive, eu não sei se vocês sabem, haviam competições assim, e prêmios que eram oferecidos para ensaios de filosofia, que nem ainda hoje tem algumas revistas, às vezes, sabe, oferecem prêmios assim, para o melhor artigo escrito sobre determinado assunto. E um assunto que era comum, foi assim, recorrente no século XVII, século XVIII, era esse assunto do relativo, da falta de progresso que a filosofia estava fazendo relativamente às ciências. As ciências estavam progredindo muito, a filosofia não. E isso porque justamente naquele período, século XVI, XVII, houve a Revolução Científica, então ali houve muita mudança na ciência. E no final do século XIX, início do século XX, aconteceu a mesma coisa, e hoje também acontece. Tá? A ciência progride muito, e nem sempre fica evidente como é que a filosofia se sai assim, nessa comparação. Né? Então, houve uma série de reações filosóficas a esses progressos científicos e os relativos insucessos, ou falta de progresso na parte filosófica. Então, houve um grupo de filósofos que, pressionados por isso, resolveram fazer o seguinte: olha, nós não vamos mais fazer metafísica.
certo? Nós vamos apenas se ocupar não das essências primeiras, das causas primeiras, porque nesse domínio aí parece que não há critérios claros de decisão entre teorias ou hipóteses alternativas. Então, um filósofo é idealista, outro filósofo é materialista, um filósofo é dualista, outro é monista. E se os argumentos são exclusivamente metafísicos, são exclusivamente a priori, parece que não há critérios claros de decisão. Então, tu pode ter sistemas filosóficos internamente coerentes e internamente aquele sistema filosófico tu tem boas razões para manter, para ver as coisas daquela maneira. Mas essas razões não são aceitas por adeptos de um sistema filosófico alternativo, que usa critérios de avaliação distintos. Então, internamente ao sistema, um sistema tu pode ter razões para manter ou aceitar as conclusões daquele sistema, mas tu não tem como julgar qual deles é o melhor, porque para tu julgar de fora agora tu precisa de um outro sistema. E se tu tem um outro sistema, pode surgir um rival a esse também. Então, esse é um tipo de problema que apareceu nesses 2 períodos aí, pelo menos, na filosofia. E no início do século XX houve 2 grandes movimentos filosóficos de reação a isso. Um desses movimentos foi o da fenomenologia. Então, o que os fenomenólogos fizeram, se propuseram, nós não vamos mais nos ocupar das questões tradicionais da metafísica, de essências, de causas primeiras. Nós vamos nos ocupar apenas dos fenômenos, mas não dos fenômenos no sentido assim, científico, né? do que a gente observa, quais são as regularidades, como é que o mundo é. Nós vamos nos ocupar da estrutura subjetiva dos fenômenos. Não do que eu tenho de particular e vocês não têm, cada um de nós tem que isso aqui é particular, subjetivo nesse sentido. A nossa subjetividade parece ter certas estruturas que são comuns a todos. Então, o que os fenomenólogos se propuseram foi a tarefa de mapear essas estruturas, certas características estruturais da nossa experiência, da nossa subjetividade. Então, isso aí deu origem àquela tradição que começa com Russell, Heidegger, Merleau-Ponty, enfim. Então, isso foi um tipo de reação. E aí eles não evitam aquelas questões tradicionais, da metafísica. Outra reação foi a dos positivistas lógicos. Os positivistas lógicos disseram o seguinte: nós vamos imitar as ciências, nós vamos fazer uma filosofia científica. Tá? Então, a reação dos fenomenólogos foi isso assim: a tarefa da ciência é descrever como o mundo é, a nossa tarefa é diferente, nós vamos descrever coisas de que os cientistas não tratam, que são as estruturas da subjetividade. Os cientistas tratam do mundo objetivo, nós vamos tratar da relação nossa, da subjetividade, com esse mundo objetivo e que estruturas governam essa relação. Tá? E os positivistas lógicos optaram por um outro caminho, que é dizer, não, nós estamos muito impressionados com o sucesso da ciência e nós vamos imitar, nós vamos fazer o que os cientistas fazem, nós vamos fazer na filosofia. Nós vamos fazer uma filosofia científica. E isso, vocês podem ver várias manifestações desse tipo de atitude. Por exemplo, no manifesto do Círculo, chamado Manifesto do Círculo de Viena, até eu vou colocar depois o link aqui. Existe uma tradução para o português do Manifesto do Círculo de Viena, feito pelo professor Fernando Fleck. Está publicada na revista de Filosofia e História da Ciência, a revista da Unicamp, Caderno de História e Filosofia da Ciência, não me engano esse é o nome da revista. É uma revista boa, bem importante. Depois eu coloco o link aí para esse manifesto. Tá? O nome desse manifesto é A Concepção Científica do Mundo. Um pensamento que governa a atitude desses filósofos é a da necessidade da gente ter na filosofia também o que existe, que parece haver na ciência, que são critérios de decisão. Se eu tenho hipóteses rivais sobre um determinado assunto, eu tenho que ter um critério para decidir qual delas é a melhor, ou qual delas é verdadeira, qual é falsa, ou se são as duas falsas. Critério de aceitabilidade. Se é aceitável ou não é aceitável uma hipótese, eu tenho que ter esse tipo de critério. E os cientistas têm critérios baseados em testes observacionais. Então, quando uma hipótese científica é testada, tu deriva de uma hipótese científica predições observacionais,
Se as predições observacionais não se realizam, então tu tem uma razão para rejeitar a tua hipótese. E quando elas se realizam, tu tem uma razão para aceitar a tua hipótese. Então, isso tem certas complicações, que é o assunto de filosofia da ciência, mas pelo menos parece haver ali, não é, um modelo que serve como, que traz assim, certos critérios de decidibilidade, mais ou menos objetivos, ou que se pretendem objetivos, que não dependem da minha vontade, da minha subjetividade. São testes, é a natureza que responde, digamos assim. Essa é a expectativa, pelo menos. É a natureza que responde a respeito da verdade e falsidade das hipóteses científicas e não os indivíduos. Os membros do Círculo de Viena resolveram imitar esse tipo de... buscar na filosofia também esse tipo de procedimento. Introduzir critérios de decisão para questões em filosofia. Só que as questões das quais tratam a filosofia, na opinião deles, têm de ser questões, são questões de natureza distinta das questões tratadas pelos cientistas. E os cientistas, então, tipicamente, cientistas naturais, tipicamente tratam de descrições ou teorias a respeito de como a natureza é, como o mundo funciona, qual é a relação entre fenômenos da natureza, dois fenômenos da natureza quaisquer. E as questões sobre as quais se ocupam mais intimamente os filósofos são questões a respeito da significatividade daquilo que a gente diz. Então, quando a gente enuncia uma frase, quando a gente diz alguma coisa, como é que a gente sabe quando essa frase tem ou não tem sentido? Certo? Então, é como se a filosofia fosse uma espécie de atividade assim, de segunda ordem. Uma atividade de primeira ordem seria assim, a gente faz frases a respeito de como o mundo é, que tem um computador, aí tem uma árvore, a árvore tem certas características, o computador tem certas características, e a gente tem critérios para aceitabilidade ou não aceitabilidade dessas afirmações. Isso a gente faz na vida cotidiana e a gente faz na ciência de maneira mais sofisticada. E agora a gente pode, refletindo sobre isso que a gente disse, fazer filosofia. Então a gente pode se perguntar sobre, por exemplo, o que é um objeto, o que é uma planta, o que é estar vivo para uma planta, o que é um organismo. Né? Então, a gente tem perguntas agora que são sobre essas afirmações que foram feitas. Algumas dessas afirmações que a gente faz que são de segunda, que parecem ser afirmações sobre afirmações, elas tipicamente são afirmações das quais se ocupam os filósofos. Tradicionalmente se ocuparam os filósofos. Então, vocês pegam lá aqueles diálogos socráticos, né, em que o Sócrates está em praça pública discutindo com alguém o preço do peixe, se o peixe está caro, está barato, não sei o que, isso é injusto, está me cobrando muito caro. Aí Sócrates entra, o que tu quer dizer com justiça? Então agora tem uma pergunta não sobre o preço do peixe, né, o outro sujeito xingou que o preço está justo, não está justo, agora tem uma questão sobre o conceito mesmo. Essas afirmações sobre conceitos podem, muitas vezes, levar a essas disputas filosóficas, que na metafísica não tem fim. Porque tu tem uma teoria da justiça e outra teoria da justiça, e tu não tem um critério para saber qual dessas teorias é melhor. E mesmo que os filósofos concordem sobre o preço justo do peixe, eles podem ter teorias assim, diferentes sobre o que é justo. Então, uma tarefa de que os membros circunvianos se ocuparam era de estabelecer esses limites da significatividade. Então eles propuseram, como uma maneira de evitar essas disputas insolúveis, ou que aparentemente insolúveis, ou infindáveis, critérios bastante restritivos para a significatividade de enunciados. E os critérios, o critério assim, mais famoso, o princípio que eles formularam foi o chamado princípio da verificabilidade. E esse princípio diz que um enunciado qualquer, ele só é significativo se a gente sabe o que a gente precisa fazer para mostrar que esse enunciado é verdadeiro ou falso. O significado de um enunciado é o seu método de verificação, mas o que isso significa é o que eu acabei de falar. O enunciado é significativo se a gente tem um método, a gente sabe o que a gente precisa fazer para mostrar que ele é verdadeiro ou falso, mesmo que a gente não consiga mostrar, tá? Na prática, porque às vezes pode haver dificuldades tecnológicas, digamos assim, né? Por exemplo, se eu disser que tem um tesouro aqui enterrado a 50 metros bem embaixo da sala aqui, esse enunciado é verificável, mas ninguém vai escavar aqui, certo? Ou o enunciado de que existem vidas
extraterrestres em outras galáxias, por exemplo, é verificável em princípio, mas a gente não tem atualmente condições tecnológicas de ir até essa outra galáxia em tempo a voltar e informar. Então, agora tem alguns enunciados que são, em princípio, não tem nada que tu possa fazer para mostrar que eles são verdadeiros, não tem nada que tu possa fazer para mostrar que eles são verdadeiros ou mostrar que eles são falsos. E esses são tipicamente os enunciados da metafísica. Certo? Então, Deus existe, Deus não existe, pode ter argumentos a favor dele. Esses que a gente viu antes, dualismo, os argumentos de Descartes, desse tipo, argumentos a priori. Só uma questão mais técnica. Tem uma diferença de terem escolhido enunciado na proposição ou sentença? Ou eu estou sendo meio... Eu que estou usando. Tem uma razão específica? Não, eu usei enunciado. Em muitos desses, aí teria que ver o texto especificamente de qual texto está falando. Muitos deles eram alemães, escreviam, então a palavra que eles usavam era o Satz. Mas Satz pode ser traduzido por frase, que nem sentence em Em inglês. manuais de lógica, geralmente a definição de proposição é essa, né? Algo que pode ser verificado. Manuais assim, mais didáticos, digamos. É que a noção de proposição... Aí tem uma discussão metafísica sobre proposições. Então, tem gente que prefere não usar a palavra proposição, porque a proposição seria o conteúdo de um enunciado, o conteúdo de uma frase. Então, uma mesma proposição poderia ser dita de várias maneiras, usando frases diferentes. E o critério seria a intertraduzibilidade. Se tu tem frases que são intertraduzíveis, por exemplo, em línguas diferentes, a neve é branca, snow is white, la neige é blanche, coisa assim... Tu fala em línguas diferentes a mesma coisa. Então, a mesma proposição estaria sendo expressa. Aí tem uma discussão, tem gente que critica, tem argumentos antimetafísicos, dizendo que não existem proposições, existem só frases. Então, tem gente que apresentou na filosofia argumentos desse tipo, e aí prefere não usar a palavra proposição. Então, um argumento que no século XX foi muito influente contra o uso de proposições foram os argumentos do Quine, a chamada tese dele da indeterminação da tradução. É uma tese justamente contra essa ideia de que tu tem uma proposição que expressa o conteúdo de frases intertraduzíveis. E eles dizem, essa tradução é sempre indeterminada, então tu não tem como saber. Então ele diz assim, é melhor a gente nem usar essa noção. Mas tem gente que prefere continuar usando, e a gente tem hoje muitos metafísicos, inclusive aqui no Brasil, aqui bem perto aqui, tem metafísicos que dizem, não, existem proposições. Tem as frases, e além das frases, tem o conteúdo das frases, que é uma outra coisa. Da mesma maneira que o Descartes, assim, tem o corpo e tem o espírito, que é uma outra coisa, tá? Então, a proposição é como se fosse o espírito de uma frase. Então, é um tipo de dualismo também, mas na linguagem. Mas aqui, para os nossos propósitos aqui, isso é irrelevante. Então, tanto faz dizer frase, agora nesse contexto aqui, frase enunciada ou proposição, tá? Mas essa é uma discussão bem interessante também. Então, os membros do Círculo de Viena sustentaram que a gente pode introduzir um tipo de critério de decisão na filosofia. Não sobre como o mundo é, porque essa é a tarefa dos cientistas, e eles já têm os seus critérios. A gente pode introduzir um critério sobre quando um enunciado é significativo. E se a gente restringir os enunciados significativos àqueles para os quais nós temos critérios de decisão, por exemplo, os enunciados da ciência, então a gente evita todos aqueles enunciados para os quais nós não temos critérios de decisão. Vocês entendem? Os enunciados da metafísica. Não só os da metafísica, também os da ética. Os enunciados da ética não são decidíveis por observações, por testes. A gente não decide o que é certo ou o que é errado fazendo pesquisa de opinião, que é que a maioria vê. Não é assim. Porque na ética, às vezes, a maioria está errada, né? Então, eles têm uma concepção particular também da ética, também da estética. Né? Existencialismo seria? O que é? Existencialismo seria? O existencialismo? Isso não seria no mesmo sentido? Uma frase não verificada. A vida faz sentido, como posso verificar? Sim, esse seria um enunciado desse tipo. Quer dizer, pode ter várias versões dessa frase, que a vida tem sentido, pode ter versões mais psicológicas, e aí talvez essas aí sejam verificáveis. Agora, se você está falando num sentido assim, metafísico, num sentido transcendente, daí ela seria inverificável, então aí sim, ela não seria significativa. Isso não quer dizer que esses enunciados da ética, da estética, da religião, não sejam valiosos.
Ao contrário, eles reconhecem o valor desses enunciados. Só que questões de valor não são questões científicas. Então, para essas questões de valor, nós não temos critério de decisão. Porque questões de valor, para eles têm uma concepção subjetivista ou expressivista da ética. Para eles, a ética, diferente de Kant, de Stuart Mill, de Aristóteles, enfim, os grandes filósofos éticos mais influentes, né? Os filósofos éticos mais influentes na nossa tradição sustentam que a gente tem, assim, pode ter teorias a respeito da ética, e teorias mais ou menos objetivas, e razões para adotar certas atitudes, ou não adotar certas outras. Aí tem teorias diferentes. Para eles, não. Para eles, as questões éticas são subjetivas, são questões de vontade. Então, quando eu digo que é errado fazer não sei o que é louvável, tratar bem as pessoas, ser justo, ser honesto, ser louvável, quando eu digo isso, o que eu estaria dizendo, na opinião deles, é que eu gostaria que as pessoas fizessem isso, eu vou fazer isso, eu pretendo agir assim, e eu gostaria que as pessoas agissem assim também, estou manifestando a minha vontade. Então, quando eu manifesto a minha vontade, não tem uma questão de se isso é verdadeiro ou falso. É assim, eu gostaria que o mundo fosse assim. Quando a gente está falando de um enunciado ser verdadeiro ou falso, esse enunciado ele é verdadeiro se ele descreve adequadamente como o mundo é. Agora, não estou falando de como o mundo é, estou falando de como eu gostaria que o mundo fosse. Então, o enunciado não é propriamente verdadeiro nem falso. É uma manifestação de vontade. Então, isso aí deu origem a uma escola inteira, que tem até hoje filósofos que seguem esse tipo de teoria em ética, são filósofos expressivistas. Mas o próprio Círculo de Viena, você menciona pelo filosofia, vai depois, vamos até confessar, não, a gente chegou num cálculo que vai acabar num idealismo, numa metafísica, e eles mesmos confessaram, nosso projeto foi um projeto bom, a gente tentou, mas colapsou. Tem uma história, né? Não sei, isso aconteceu em certa medida, quer dizer, ele foi um movimento que terminou, num certo momento, tá? Mas ele terminou porque no espírito científico que eles adotaram, é comum hipóteses científicas, teorias científicas serem superadas e serem superadas por críticas de outros cientistas, né? E isso aconteceu com o Círculo de Viena. Os principais críticos das teorias e concepções do Círculo de Viena foram membros do próprio Círculo de Viena. Então, a respeito desse princípio da verificabilidade, por exemplo, o principal crítico do princípio da verificabilidade foi Karl Hempel, foi um dos defensores inicialmente. E ele tem 2 artigos famosos sobre esse assunto, tá? Depois eu posso deixar aqui o link. Teve um colega aí de vocês de Santa Maria que traduziu recentemente esse texto. Aquele texto que eu apresentei para vocês defendendo o behaviorismo em psicologia, do Hempel, behaviorismo analítico, aquele foi um texto da fase inicial do positivismo lógico. Depois, mais tarde, o Hempel abandona essa concepção e ele critica o behaviorismo em filosofia. Então, em behaviorismo analítico. Mas então essa é a ideia. Postularam que saber o significado de um enunciado, se eu sei o significado de um enunciado, eu sei sob que condições esse enunciado é verdadeiro ou é falso. Mas eu só sei sob que condições ele é verdadeiro ou é falso se eu tenho um método de verificação. Mesmo que em princípio eu não consiga executar esse método por razões técnicas. Os enunciados para os quais eu não tenho um método de verificação, eu não sei sob que condições eles são verdadeiros ou falsos. Então, esses enunciados, eles são cognitivamente sem sentido. Eles podem ser enunciados valiosos, como são os da ética, da estética e da religião, mas, do ponto de vista filosófico, eles são estritamente sem sentido. Você entende esse sentido? Nesse sentido específico, agora que eu estou falando. A tarefa, então, da filosofia seria analisar. A tarefa principal da filosofia seria uma tarefa de introduzir clareza nos nossos pensamentos e nossos discursos, mostrando quando a gente viola, sob que circunstâncias, em que condições a gente viola a significatividade do discurso sem perceber. Porque essas regras que dizem respeito à significatividade do enunciado são regras de tipo lógico, que nem sempre são refletidas na gramática de superfície da linguagem. A gente pode formular frases perfeitamente gramaticais do ponto de vista do português, que do ponto de vista lógico, quer dizer, do significado, não fazem sentido. Então essa é a tese deles. Essa é uma das teses que eles adotaram. Então, como é que isso se traduz em filosofia da mente? Isso se traduz
Inicialmente isso se manifestou em filosofia da mente, nesse círculo de Viena, na forma do chamado que hoje se chama de behaviorismo analítico. Behaviorismo analítico é a tese segundo a qual o significado, enunciados que usam palavras que aparentemente se referem a itens mentais, o significado desses enunciados é um conjunto de enunciados fisicalistas. Essa é a tese que o Hempel estava defendendo no texto que a gente viu semana passada. Então, esses enunciados... Por quê? Porque a gente não tem como inspecionar mentes. Quando a gente tem como verificar, testar, observar as manifestações corporais, comportamentais de um indivíduo. E então, na concepção dessa behaviorista analítica, quando a gente fala em mentes, ou em sentimentos, ou em pensamentos, ou desejos, enfim, tudo aquilo que diz respeito a itens supostamente mentais, a gente não está falando de coisas mentais. Nós estamos usando uma linguagem que é útil para propósitos práticos justamente porque abrevia um conjunto de comportamentos ou manifestações físicas. E esses enunciados mentalistas, que usam vocabulário mental, só são significativos se compreendidos dessa maneira. Se a gente compreende eles como aquelas palavras que compõem esses enunciados ou frases, como de fato se referindo a substâncias mentais ou coisas desse tipo, então eles se tornam não significativos. Se eu interpreto enunciado mentalista de uma maneira metafísica, aí eles dizem, não, então esse enunciado, nessa tua interpretação desse enunciado, ela não é significativa, isso aí não faz sentido. Agora, como é que eu posso fazer sentido disso que tu está dizendo? Eu interpreto a frase como um aglomerado bem grande de frases descritivas de comportamentos e estados físicos. Esse aglomerado é tão grande e tão complicado que, do ponto de vista prático, é muito melhor, muito mais fácil a gente usar o vocabulário mental. Porque se eu falo em sentimentos, eu não tenho a menor... Primeiro que a gente não tem... Você entende? A gente, por exemplo, que nem aqui no exemplo que ele deu, Paulo tem dor de dente. Então, a dor é um item mental. Mas ela tem 1001 manifestações diferentes. E às vezes a gente não sabe, a gente conhece só alguma dessas manifestações. Então, quando a gente atribui a um sujeito dor, a um sentimento, a uma alegria, ou o que for, um estado mental qualquer, a gente está atribuindo a ele um conjunto muito grande e de tamanho indeterminado de enunciados. E a gente não precisa conhecer. Então, por isso que o vocabulário mental é útil. Né? Porque é como se fosse uma hipótese que se aplica ou não se aplica a um outro indivíduo, e eu posso verificar indutivamente. Como é que eu sei se a pessoa está alegre, triste, ou pensando nisso ou naquilo? Eu posso perguntar para ela, eu posso ver como é que ela se comporta, eu posso ver o que ela está dizendo, eu posso ver manifestações físicas dessa pessoa. Tudo isso me dá indícios que indutivamente confirmam ou desconfirmam a minha hipótese. Eu posso estar errado, né? A pessoa está fingindo que está triste, está fingindo que está alegre, está fingindo que está apaixonado, está fingindo que está com raiva. Isso pode acontecer, a gente pode se enganar. Então, o raciocínio é indutivo. Tá? É o mesmo raciocínio que é usado nas ciências para descrever a natureza. Aquela planta ali tem certas propriedades medicinais. Como é que eu sei? Eu faço determinados testes, eu faço uma generalização. Mas essa generalização é indutiva, eu posso estar errado. Pode ser que o efeito medicinal da planta não é da planta, é da água aqui dessa região aqui que tem certas propriedades, aí interagir com a planta, eu planto essa mesma árvore lá em outro lugar e não tem esse efeito, então o negócio não é da árvore, é da interação da árvore com o solo. Entende? Então a inferência é indutiva, então eu tenho que fazer outros testes agora para ver se foi isso mesmo, se não foi aquilo. E na verdade, por mais testes que eu faço, eu posso estar sempre errado. Da mesma maneira, quando eu atribuo a um outro indivíduo um estado mental, essa atribuição é indutiva, então eu sempre posso estar errado. Mas, para compreender enunciados de tipo mentalista, eu preciso interpretar eles dessa maneira, na leitura do ciclo de Viena, dessa frase inicial. Tá claro isso? Alguma pergunta ou comentário?
Professora, se eu estou entendendo o que o professor está dizendo, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar isso, porque assim, se eu presencio uma cena que eu não gosto, e eu vou demonstrar de alguma forma, pela expressão do olhar, ou enfim, por algum gesto que faça, por que eu não posso dizer que quem me observar nessa circunstância, não possa dizer que observou a minha mente, porque observou o meu sentimento em relação àquilo. Da mesma forma que, se eu entro numa sala que está escura e acendo a luz, eu não vi a corrente transmitir, mas deu a luz, e eu observei aquele resultado, que surgiu a luz. Sim. Temos qual é a dificuldade, então? Pois é, a dificuldade é essa, justamente, quando diz que, olha, não posso dizer que eu estou observando a mente da pessoa. Só não estou observando que a mente não é física. Só por isso. Porque o resultado dela, o resultado de que existe uma mente ali que foi capaz de produzir um sentimento, e isso está sendo notório. Estão vendo Claro. a expressão. Então, vamos fazer uma distinção aqui que é importante. E essa distinção, se vocês quiserem ver uma descrição mais precisa dela, vocês vejam no verbete sobre behaviorismo da enciclopédia Stanford, que está indicada na bibliografia, tá? Essa é uma distinção que geralmente se faz e que eu não sei se eu fiz na outra aula, mas tem pelo menos a expressão behaviorismo pode ser compreendida, behaviorismo ou comportamentalismo, tem gente que prefere traduzir como fala comportamentalismo, é a mesma coisa, tá? Pode ser compreendido de pelo menos 3 maneiras. Existe o chamado behaviorismo, o behaviorismo psicológico, existe o behaviorismo metodológico e existe o behaviorismo analítico. Esse behaviorismo aqui do Karl Hempel, do qual os filósofos se ocupam, é o chamado behaviorismo analítico. Behaviorismo analítico é uma concepção a respeito do significado das palavras que se referem que alegadamente, supostamente, aparentemente se referem a itens psicológicos. Então, como é que a gente interpreta essas palavras no contexto de uma frase? Tá? Esse é o behaviorismo analítico. A tese do behaviorismo analítico é que sempre que tu encontrar uma frase que contenha vocabulário psicológico, tu pode traduzir essa frase, pode analisar, por isso behaviorismo analítico, pode analisar essa frase como um conjunto, ela é equivalente a um conjunto muito grande de outras frases que não contém vocabulário psicológico. Tu pode analisar e aí tu elimina. Pela análise tu elimina aquela palavra, aquele conjunto de palavras iniciais. Aquele conjunto inicial de palavras psicológicas, tu elimina na análise. Certo? A mesma coisa, por exemplo, que nem a análise química. A análise química, tu pega H2O, tu pode analisar H2O em termos de coisas, substâncias que não são água, que é o oxigênio e hidrogênio. O oxigênio não é água e hidrogênio não é água. Então tu analisa a água, tu começa com água e termina com hidrogênio e oxigênio. Mesma coisa aqui, tá? Analítico nesse mesmo sentido, de decomposição, que nem os químicos fazem. Tu começa com um vocabulário psicológico e aí tu analisa, e o resultado da tua análise são frases que não têm vocabulário psicológico. Tá? Então essa é uma tese sobre a linguagem. Outra coisa é o behaviorismo psicológico e metodológico. O behaviorismo psicológico e metodológico são teorias e metodologias que são adotadas em psicologia, não na filosofia. Então não são concepções a respeito da linguagem, são concepções a respeito do comportamento das pessoas. E a tese básica do behaviorismo psicológico, que vocês vão encontrar, por exemplo, em Skinner e Pavlov, enfim, esse pessoal, os comportamentalistas assim, clássicos, a tese básica deles é que nós podemos explicar os comportamentos humanos todos, não só humanos, os comportamentos animais também, em termos de condicionamentos, estímulos e condicionamentos. Nós não precisamos postular mentes para explicar o comportamento humano. Na nossa concepção assim, popular e de senso comum, quando alguém faz alguma coisa ou diz alguma coisa, a gente diz, ele disse isso porque ele está se sentindo assim. Ou ele fez aquilo porque ele quis, ou não quis, ou enfim, estava
estava assim, tá? A gente explica o comportamento, os nossos comportamentos, em termos mentais, né? Como se o comportamento fosse causado por uma mente, pelos nossos desejos, pensamentos, sentimentos, assim por diante. O que os behavioristas propuseram foi que essa postulação ela é desnecessária. Nós podemos explicar todos os comportamentos humanos em termos de condicionamentos. Por que eu estou aqui agora falando disso? Aqui. Porque eu tive um monte de outros condicionamentos na minha vida que me colocaram aqui nesse lugar. E eu estou falando agora para vocês em português, e o meu corpo, eu estou vestido com essas roupas aqui horrorosas, porque eu tive um condicionamento horroroso. E, né, tudo aqui que vocês estão vendo em mim, feio, bonito, não importa, é produto de condicionamentos. Mas eu desconheço esses condicionamentos. Eu desconheço eles. Porque a sequência de condicionamentos é muito grande, muito complexa e inconsciente em mim. Né? Mas, em princípio, se a gente conhecesse esses condicionamentos todos, a gente poderia prever perfeitamente bem, como a gente é capaz de prever em geral o comportamento das pessoas. O comportamento das pessoas é bastante previsível, muito mais previsível do que a gente gostaria de aceitar. Então, o que esses caras é determinismo. Exato. Isso é uma consequência. Sim, o Você Skinner... fica condicionado, se eu souber todas as equações condicionais, os seres humanos vão conseguir prever o que vai fazer daqui a 3 segundos ou até daqui a 2 anos. Sim, isso, essa é uma consequência. Essa é uma consequência que o Skinner aceitou de bom grado. Eles têm um livro que ele escreveu que se chama O Mito da Liberdade. E ele diz, a liberdade é um mito útil, porque ela produz nas pessoas um efeito comportamental, que é o das pessoas se tornarem mais responsáveis, o comportamento delas é mais previsível, ele é mais aceitável socialmente. Né? Então, esse é um tipo de condicionamento que produz efeitos comportamentais. E isso explica, segundo Skinner, a sua sobrevivência na nossa sociedade. Ele foi útil, e é útil. É melhor que as pessoas acreditem nisso, mas a rigor, ele diz, não tem, é uma ilusão. Mas como que ficam os novos aprendizados, assim? Porque tu aprende coisas todos os dias e essas coisas também influenciam as tuas escolhas, né? Uhum. E aí tu tem condicionamentos, sei lá, antigos, mas aí alguma coisa pode acontecer, pode aprender uma coisa nova e pode mudar. Pode. Aprender significa adquirir novos condicionamentos. Novos condicionamentos. Considerando isso, então nunca vai ser possível mapear isso. Em termos assim práticos, Sabe que tu vai aprender. sim, do ponto de vista prático, o comportamento tem essa imprevisibilidade, justamente porque é muito complexo, né? E a gente está sempre interagindo aqui. Mesmo agora, tu fez esse comentário, isso já modificou minha atitude, meu comportamento, porque tem outra coisa que eu tenho que levar em consideração. Mesmo que tu não dissesse nada, tu só olhasse para mim, isso já ia afetar, tu entende? Porque a tua expressão, a tua maneira de se sentar, tudo isso comunica alguma coisa aqui. A gente é afetado, a gente é muito afetado pelo comportamento das outras pessoas. Então, o comportamento das outras pessoas condiciona o nosso comportamento. E existem, assim, algumas coisas que são mais ou menos instintivas e tem outras que são socialmente aprendidas, né? Regras, assim, de como a pessoa deve falar, que palavras ela deve usar em certo contexto, e se tu não usa a palavra adequada naquele contexto, a pessoa outra já torce o nariz, já interpreta aquilo como sendo uma indicação de que é alguma outra coisa. Enfim, tem 1001 regrinhas sociais assim que a gente está sempre usando, mas a gente é afetado por elas de maneira muito inconsciente. Então, mas em princípio, essa é a tese dele. A ideia de uma mente é desnecessária, teoricamente desnecessária. Do ponto de vista científico, ela é desnecessária. Então não precisa postular uma mente para explicar o comportamento humano. Essa é a tese básica do behaviorismo. E, claro, existem outras correntes depois em psicologia que negam isso, que se opõem a isso. Uma que concepções essas, hoje que é muito difundido, muito popular, que são especialmente em psicoterapia, que são as concepções assim cognitivo-comportamentais. Então essas correntes descrevem o comportamento humano em termos mentalistas ou psicológicos.
Mas o Skinner mesmo, os outros behavioristas achavam que isso era desnecessário. Se a gente faz isso do ponto de vista teórico é desnecessário, embora talvez do ponto de vista prático seja indispensável, né? Porque como tu não conhece todos os meandros ali dos condicionamentos, tu acaba tendo que tomar certos atalhos. E o vocabulário mentalista é uma espécie de abreviação, um atalho, né? Em vez de descrever lá todas as possibilidades de estados físicos e comportamentais que o indivíduo tem, eu digo, não, ele está se sentindo assim. Isso aí resume um monte de coisa. Então, do ponto de vista prático, é muito mais útil continuar usando o vocabulário mentalista. Agora, do ponto de vista teórico, ele é ilusório, não tem nada. Essas palavras não se referem a coisas, que nem o vocabulário físico se refere a coisas e processos no mundo. Então, essa é a diferença. Tá? Eu não sei se eu respondi agora o que tu tinha colocado antes. Claro, alguma coisa, né? Continuo achando que é Tu continua... observar mentes. A gente... Certo, sim, sobre observar mentes. Isso. Então, o que os behavioristas diriam? A gente não observa mentes, a gente observa... Pelo menos a gente não observa mentes nesse sentido cartesiano. Tá? Mas isso nem Descartes diz que a gente observa. O que Descartes diz é que eu tenho a experiência da minha mente em primeira pessoa só. Mas observar, eu não tenho como observar isso, a tua mente, eu observo o teu corpo e o teu comportamento. E o que o Skinner e outros dizem é isso, que na verdade não tem outra alternativa para eles. A gente não tem como descrever a mente diretamente, a gente só descreve comportamentos ou estados físicos. E aí a gente infere que tem uma coisa por trás, mas então você não precisa inferir que tem nada por trás, basta descrever o comportamento e tu já tem toda a tua teoria, tudo que tu precisa está ali já. Esse passo adicional esse passo adicional, ele é teoricamente injustificável para ele. Tu está acrescentando uma entidade que não vai desempenhar nenhum papel, nenhuma função explicativa. Então, do ponto de vista da elaboração de novas hipóteses, ela é uma hipótese dispensável. Então, fica com a teoria mais simples. Que a teoria mais simples tem tanto capacidade explicativa quanto a mais complexa, essa que postula entidades adicionais. O que aconteceu, então? Então, a gente viu aqui o texto do Hempel, né, na semana passada, e a conclusão dele, o resultado das considerações precedentes pode ser resumido assim: todo enunciado psicológico dotado de significado, isto é, verificável, ao menos em princípio, é traduzível em um enunciado em que não figura mais nenhum conceito psicológico, mas apenas os conceitos físicos. Então, tu traduz toda a teoria psicológica por uma teoria que não tem nenhum termo psicológico. Os enunciados da psicologia são, portanto, enunciados fisicalistas. A psicologia é parte integral da física. Vocês imaginam? Isso aqui é muito chocante, né? Vocês imaginam? Esse pessoal aí do Circo de Viena, eles não brincavam em serviço, né? Eles foram um movimento assim, muito chocante assim, no ambiente filosófico da década de 30. Imagina, isso aqui é... Eu sou um pouquinho confusa. Eles são behavioristas analíticos, é isso? Analíticos, é. Mas o positivismo lógico, não. O Ele falou também misturado com eles, eu não entendi. O positivismo lógico é um movimento mais geral e também um movimento bastante eclético, né? Porque tinha pessoas com posições diferentes, a respeito de assuntos diferentes. Então, o behaviorismo, eu não sei se todos eles defenderam esse behaviorismo analítico, mas eu conheço os textos do Hempel e o texto do Carnap, que foi outro grande positivista lógico. Então, eu acredito que outros membros do Círculo de Viena também tenham adotado. Mas uma coisa não exclui a outra, tipo, ser behaviorista analítico. Não, o positivismo é um movimento mais geral. Então, quais são as características gerais do positivismo lógico? Esse é um movimento antimetafísico, é um movimento empirista, e é um movimento que tem uma concepção, um conjunto assim de concepções a respeito da linguagem, a função da linguagem na filosofia, que o método básico de investigação filosófica, o instrumento básico do filósofo é a análise lógica. O que o filósofo faz é analisar logicamente o que as pessoas dizem. Essa é a tarefa básica da filosofia. E aí, se tu aplica isso na psicologia, o resultado é esse aqui. Se tu aplica isso ao direito, o resultado é a teoria... A teoria, não. Se tu aplica ao direito, o resultado é a teoria pura do direito de Hans Kelsen. Que até hoje o pessoal lê na faculdade de direito. É a teoria segundo a qual o direito não está fundado na moral. Tá? O direito, isso que nós chamamos de direito,
é um conjunto de convenções. Mas pelo contrário, essa visão é até Eles- positiva, de certo modo, porque tu afasta qualquer... Até mesmo a questão do aborto atualmente, o direito não deve cuidar da moral. E logo isso evita com que questões metafísicas acabem afetando aquilo. Não tem coisa mais reacionária do direito achar que ele tem alguma coisa a ver com o bem, com a justiça. Não tem nada a ver com isso. Essa é a grande contribuição do positivismo que evita que tenha Temos uma aqui um positivista. a organização da assim, sociedade. que eu posso- É direito, né? eu acho Não é que- fazer a vontade de justiça, não. Nós não somos super-heróis. Eu acho que tu pode defender isso aí, né? Se tu quiser, Mas se tu é for não, corajoso, se tu precisa uma certa, precisa ser corajoso para defender isso até o fim, porque tem consequências. Algumas das consequências são meio impalatáveis. É meio punk, assim, as consequências da É, Isso tem um então- jeito. então, É é bom Não tem nada a ver com moral. Exato, a moral é uma coisa, a moral é subjetiva, o direito é objetivo. O direito é um conjunto de convenções objetivas que são firmadas pelas pessoas. A moral não, a moral diz respeito às vontades objetivas, o que as pessoas querem. Agora, então, assim como houve um movimento aqui de adoção e depois progressivo abandono dessas concepções mais fortes do positivismo, também isso aconteceu com os positivistas lógicos no direito, os positivistas jurídicos, tá? Então tem uma história, tem razões, como tem razões, houve uma trajetória dentro do positivismo jurídico de progressivo abandono e reconhecimento das interconexões da moral inevitáveis, da moral com o direito. Esse foi o que aconteceu no direito. E na psicologia aconteceu a mesma coisa. Então tem uma separação inicial aqui, depois de repente não tem como fazer isso mesmo. Vamos ver, será que dá? Não sei. Tá? Então vamos ver aqui o que aconteceu. Quais foram alguns dos estágios importantes aí desse desenvolvimento intelectual aqui. Vocês têm que entender um negócio aqui. Esses textos aqui que a gente está vendo, esses argumentos, são muito, muito, muito importantes na nossa cultura, tá? Então, assim, eles estão na base de boa parte da maneira, daquilo que a gente pensa, que se diz, ou das pessoas acham que dizem, né? Ordem progresso, os temas maiores. Sim, não, mas esse é o positivismo aqui, a gente está falando do positivismo lógico. Isso aí é o positivismo de Augusto Comte, que tem certas semelhanças, mas assim, é um movimento diferente, tá? Esse é um movimento metafísico, tá certo? Você sabe, aqui Porto Alegre é uma das únicas cidades do mundo que tem um templo positivista. E se vocês forem ali, vocês vão ver que ali tem valores, assim, nos degraus, e uma hierarquia, mas a justificação para aquilo é metafísica. Então esse movimento aqui não, esse aqui é um movimento antimetafísico, tá? De afirmação da ciência, dos critérios de decibilidade. E a outra coisa que é importante, que eu me esqueci de dizer antes, é assim, da mesma maneira que eles buscaram imitar os cientistas na busca por critérios de decibilidade, eles também buscaram imitar o modo de trabalhar dos cientistas, né? Então, os cientistas, em geral, o cientista não trabalha sozinho, trabalha em grupos e um critica o outro. E aí, na ciência, a gente tem um sistema em que se pratica sistematicamente o ceticismo, né, organizado. Então, eu faço uma pesquisa e os meus colegas tentam me destruir. Publico um artigo e vem os outros lá me criticar. Então, o sujeito que é bem sucedido na ciência é o sujeito que escreve alguma coisa que é muito impactante, porque parece que é inesperada, parece falsa, mas ninguém consegue mostrar que é falsa, certo? Por exemplo, a teoria da relatividade do espaço-tempo. É totalmente contraintuitivo que o espaço-tempo seja relativo, ou a teoria de Copérnico, a Terra está se movendo, não parece estar se movendo, né? As coisas assim, ou a teoria da evolução das espécies, elas não estão muito em acordo com as nossas experiências cotidianas. Quando entende, é muito difícil de mostrar. Tu vai investigar, tu acaba confirmando a teoria, em vez de mostrar que ela é falsa. Mas eles tinham essa ideia de que o trabalho tem que ser mais ou menos coletivo, e por isso a ideia do círculo de vento. Tem um grupo, um coletivo, e eles liam o que um ou outro escrevia, e criticavam-se mutuamente, se reuniam de vez em quando, né? E isso levou, então, a essas críticas
ao positivismo que surgiram dentro do próprio Círculo de Viena. E isso é diferente do desenvolvimento de outras filosofias, outros filósofos. Então, vocês pegam assim, o desenvolvimento, por exemplo, da filosofia cartesiana, da filosofia kantiana, da filosofia aristotélica, o heideggeriana, o wittgensteiniana. Tu tem assim indivíduos trabalhando mais ou menos isoladamente, que criam um vocabulário próprio. E aí, para ler aqueles autores, tu tem que entender o vocabulário que é só deles e que o outro autor ali do lado já não usa, né? Não, Kant, Heidegger, Aristóteles, todos eles fazem isso. E aqui não, entende? Aqui, como é um empreendimento coletivo, isso não aconteceu. Aquela piada que os continentais fazem livros e os analíticos fazem artigos. Sim, mas é que tem analíticos que não têm essa perspectiva aqui dos positivistas lógicos. Né? Tá, bom, vamos adiante. Então, o que aconteceu? Quais foram alguns argumentos importantes que apareceram assim, historicamente em período subsequente? Um artigo muito importante que apareceu na década de 50 foi uma resenha que o Noam Chomsky, o linguista famoso, escreveu de um livro, do livro mais importante de Skinner. O livro mais importante de Skinner se chama O Comportamento Verbal. Então esse é um livro super sofisticado, é um behaviorismo assim, muito detalhado, porque um dos desafios... É muito fácil explicar certos comportamentos, por exemplo, né, a salivação do cachorro lá na hora da comida. Você está com fome, toca a sineta. Não, o experimento do Pavlov. Então tem alguns comportamentos que a gente tem e que não são muito difíceis de explicar em termos comportamentalistas. Mesmo assim, quando está educando crianças, né? Muito da educação de crianças é de condicionamento. Tu condiciona a criança a fazer certas coisas em certas circunstâncias. Por exemplo, como é que tu ensina a criança a fazer cocô, xixi no pinico? É por condicionamento. Não adianta tu falar. Tu fica ali vendo que a hora que ela faz, depois que ela vendo mais ou menos que horas ela faz. No início não tem controle nenhum. Ela faz cocô 4, 5 vezes por dia. Ou xixi, sei lá, trocar a fralda. Mas aí lá pelas tantas, tem uma hora, agora vai fazer, depois de comer vai pro pinico. Então, claro, no início não acontece nada, mas a criança vai associando, né? Ela vai associando, tem que fazer cocô. Então, se ela faz cocô no pinico, xixi no pinico, você fica, que maravilha! Então, tu tem estímulo, um condicionamento positivo. Então ela faz na fralda, por que não foi no pinico? Então tem um estímulo negativo. E a mesma coisa assim, o aprendizado das primeiras palavras, a gente repete, mamãe, papai, mamadeira, mamãe, papai. A criança acaba associando o som ao objeto. Então tem alguns comportamentos que são fáceis de explicar em termos comportamentais, ou parecem, à primeira vista, fáceis de explicar. Mas tem alguns outros que não são fáceis de explicar em termos comportamentais, porque são muito sofisticados. E um deles é o comportamento linguístico complexo. Então, comportamento assim, aqui tem um objeto, aqui tem uma palavra, tu repete e associa. É assim que se ensina, por exemplo, um papagaio a dizer certas palavras. Ou mesmo um macaco, tu ensina um macaco a apertar certos botões lá, né? Um cachorro, tu pode ensinar um cachorro a associar certos sons a certos comportamentos, senta, levanta, faz isso, faz aquilo, o cachorro aprende por condicionamento. Só que na nossa linguagem, a nossa linguagem não é só assim, aqui tem uma palavra, a palavra caneta, e aqui tem um objeto, eu associei. Não, a nossa linguagem é criativa, a gente forma frases novas, toda hora a gente está formando frases novas. Frases que ninguém jamais disse. Parece incrível, né? A quantidade de coisas que as pessoas dizem aí. Seria surpreendente que eu estivesse dizendo coisas aqui que nunca foram ditas. Vocês não acham? Mas é verdade. A maior parte das frases que eu disse hoje aqui nunca foram ditas por ninguém. Porque elas são pequenas variações, pequenas modificações que eu introduzi, enfim, e o contexto também, eu acabo fazendo referências assim que são contextuais. Isso vai para nós. Claro, vai para todo mundo. Isso já foi testado empiricamente. Então, por exemplo, se fez um teste numa biblioteca americana, eles pegaram os livros de uma biblioteca, escanearam os livros todos e aí separaram as frases. E aí foram ver as frases repetidas. E a maior parte das frases dessa biblioteca que foi testada foram escritas uma vez só. Foram frases únicas. Algumas poucas, minoria, foi repetida. Então,
embora o nosso vocabulário seja limitado, finito, a quantidade de palavras que cada um de nós domina é finita, a quantidade de frases que nós somos capazes de formular com essas palavras é infinita. Tá? E a maior parte das frases que a gente de fato profere não são repetições de frases ditas anteriormente. A menos que tu só diga bom dia e boa noite. Então, assim, tu fale bem pouco, né? E isso é difícil de explicar em termos comportamentais, porque é um comportamento criativo. Então, o Skinner escreveu um livro, então esse é um desafio para o comportamentalista, vocês entendem? É um desafio explicar esse comportamento. Então, o Skinner escreveu um livro mostrando como é que isso é possível em termos comportamentalistas. E ele, então, explicou sustentou que a gente tem condicionamentos de várias ordens. A gente tem condicionamentos de primeira ordem, então, que são condicionamentos diretos, que nem esses que eu mencionei antes, o cachorro com salivação, associação inicial de uma palavra a um objeto, uma certa circunstância, ou ensinar a criança a fazer cocô, xixi no pinico, essas coisas assim, são condicionamentos diretos. Mas a gente tem também, depois, com o passar do tempo, a gente adquire certos condicionamentos sobre condicionamentos. Por exemplo, quando a criança aprende a falar, ela aprende certas regras e aprende a corrigir as regras que ela aprendeu baseado na observação do comportamento das outras pessoas ou no que as outras pessoas dizem. Então eu tenho agora regras para correção dos meus condicionamentos anteriores. E depois eu adquiro também regras para corrigir essas regras de segunda ordem. Porque agora eu aprendo que tem certas pessoas que falam português melhor que as outras. Então, se ele me corrigir, talvez eu não deva levar em consideração, mas se essa outra pessoa me corrigir, aí sim, eu vou levar mais em consideração. Então, agora eu tenho regras sobre regras, vocês entendem? E isso vai se acumulando, assim. Eu posso ter regras sobre regras sobre regras. Então, isso aí cria uma rede de condicionamentos extremamente complexa e que permite, então, ao Skinner elaborar uma teoria sobre o comportamento verbal. Esse foi o livro do Skinner, um livro bem assim, sofisticado, denso, enfim. Mas, o que aconteceu na década de 50? O livro foi lido por um linguista, Noam Chomsky, e o Chomsky tem uma concepção bem diferente da linguagem. O Chomsky sustentou que nós temos uma faculdade da linguagem que é inata. Então, o Chomsky é, nesse sentido, um anti-behaviorista, anti-comportamentalista. Ele é vivo ainda, eu acho, né? Sim, está bem vivo. Velhinho, está bem vivo. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito esperta, muito lúcida e que tem uma capacidade, assim, uma articulação fantástica, até hoje. Tu vê ele discutindo com as pessoas, chega a dar pena dos interlocutores, né? Porque ele é muito afiado. E ele escreveu uma resenha ao livro do Skinner. Então, resenhas é o seguinte, em geral, quando as pessoas escrevem resenhas de livros, essas resenhas tem uma página, 5 páginas, 10 páginas, no máximo, talvez. Resenha do Chomsky, do livro do Skinner, tem acho que umas 60, 70 páginas. Quase um ensaio, um pequeno livro. É mais que um artigo, né? Um artigo assim, de filosofia, tem 20 páginas, 30 páginas. Então, esse aí tem uma enorme resenha. E essa resenha é uma resenha, assim, altamente destrutiva. Ele assim, detonou o livro do Skinner. E ele usou, assim, todas as suas armas. E ele tem muitas armas. E detonou para detonar o Skinner. E foi tão impactante aquilo que o Skinner nem respondeu. Não porque ele não tivesse resposta, mas porque ele ficou ofendido, entendeu? Porque o tom foi excessivamente agressivo. Mas qual era o argumento do Chomsky? O argumento do Chomsky o argumento principal foi que as crianças aprendem a falar rápido demais, tá? Esse é o argumento. Quando uma criança está aprendendo, no início tem, essa palavra significa isso, mamãe, papai, tá. Mas depois tem um período ali, depois dos 2 anos, 2, 4, 6 anos, que a criança está aprendendo, ela escutou uma vez uma palavra, um verbo, ela já reconhece que é um verbo e já sai conjugando. É impressionante, não tem condicionamento nenhum, é direto, ela escutou, já saiu falando. E
E a quantidade de palavras, depois tem pesquisa empírica, são dezenas de palavras que a criança aprende num dia só, nesse período inicial. E isso não está de acordo com os modelos tradicionais de aprendizado por condicionamento, porque o aprendizado por condicionamento exige repetição e a gente não observa a repetição nesses casos. Ao contrário, então o Chomsky toma esses fatos a respeito do aprendizado da linguagem por crianças como sendo indicadores de uma faculdade inata da linguagem. Criança, por que a criança escutou uma vez e já sai falando aquela palavra, já sai conjugando o verbo? Porque ela já tem uma gramática na cabeça. E ela só precisa ativar, colocar a pecinha no lugar ali, ela já está desempenhando aquela função, já sai. Então, a gramática não é aprendida. A gramática já está tudo lá, tu só precisa associar tu precisa aprender o vocabulário inicial. E depois, a formulação daquele vocabulário inicial, em frases, ela é automática, ou mais ou menos automática. Não é por imprinting, a gente já nasce com isso, tá? Uma faculdade. Esse é o argumento do Chomsky nesse período aqui. Tá? Nós temos uma faculdade da linguagem que é inata e uma gramática universal. E essa gramática universal, e o Chomsky, o trabalho, assim, o que tornou o Chomsky famoso foi o de mostrar que essa gramática é a mesma em todas as línguas. Tá? Ele teve um trabalho inicial muito grande de mostrar que existe a mesma estrutura linguística em todas as línguas. Depois isso foi questionado, tem gente que diz que não é bem assim, mas enfim, foi um trabalho monumental e muito, assim, do ponto de vista científico, muito impactante, muito bem sucedido, tá? Embora hoje nem todo mundo aceite, porque, enfim, a pesquisa avançou, né? Mas o Chomsky, durante um período, era o cara, era o grande linguista, entendeu? E, bom, então esse foi o argumento de Chomsky. Então, o que o Chomsky fez? O Chomsky fez uma inferência à melhor explicação, aquilo que em ciência se chama de melhor explicação. A gente tem um conjunto de fenômenos aqui, e esses fenômenos sugerem que... Tem esse da rapidez da linguagem, tem outro que é o seguinte, ó, as crianças não precisam ser ensinadas para falar. As crianças aprendem sozinhas. Elas... Mesmo que tu não se dirija a elas, que tu não fique estimulando, vem cá que eu vou te ensinar uma frase nova hoje, uma palavra nova. Mesmo que tu não... Elas aprendem só de ouvir os outros. Então não é só a rapidez, tá? Tem outros fenômenos ali que também são bastante impressionantes. Então o Chomsky pegou e disse assim, olha, o que explica isso? Não é condicionamento, o que pode ser? A minha explicação é que tem uma mente ali. Tem uma mente com uma certa estrutura. Claro, o Chomsky não está postulando uma mente cartesiana, mas é uma mente mesmo assim. Certo? É algo que não é físico, que não é um conjunto de condicionamentos e que não tem como ser explicado em termos comportamentalistas. É algo com o qual a gente já nasce. É uma lógica reencarnacionista? Não. Não, ele é materialista. Tá? É que tem uma estrutura ali, tem uma estrutura e a gente já nasce com essa estrutura. Tem uma aparição zero também. Nosso cérebro já vem com uma certa estrutura, vem pré-programado. Que nem o coração, o fígado, o rim vem programado para fazer certas funções, a gente já nasce pré-programado para falar. A gente só não fala quando alguma coisa muito grave dá errado no cérebro com a pessoa. Agora, da mesma maneira, o coração só não funciona se der alguma coisa errada no teu desenvolvimento inicial. Bom, aí deve ser complexo como ele justifica o fato de uns aprenderem muito mais rápido. Como se surdo não fala. Como se... Eu não sei se ficou bem claro para mim essa noção de mente do Chomsky, porque eu acho que eu estava vendo mais para um viés assim, de que as experiências, então, é como se ele considerasse que tivesse experiências, mas aí você falou que ele é materialista, ok. Tá, e aí, como é mas é um materialismo não reducionismo, né? Não reducionista, entende? Ele não é comportamentalista, ele não é eliminativista. Depois a gente vai ver essas outras variações, a gente não viu ainda. Tem várias vertentes assim, do materialismo, né? Tem algumas que... mas é o mesmo mecanismo, ele não afirma que é o mesmo mecanismo, todos têm um mecanismo idêntico, é isso que ele afirma? Todos têm uma... Pelo menos nesse período inicial, eu não sei como se ele revisou essa parte agora mais recentemente, tá? Mas assim, nesse período inicial da obra dele, ele diz que nós todos temos uma faculdade da linguagem e uma gramática universal. Uma gramática universal. A gente nasce com essa gramática, uma espécie de programação mental para falar de uma certa maneira. Isso, tem certas... Isso, exatamente. Embora... Seja de alguma forma,
tem certos elementos que são comuns a todas as línguas, embora a ordenação desses elementos possa aparecer, às vezes, o verbo no início, o verbo no final. Só fiquei assim, curiosa a respeito das diferenças, né? As dificuldades entre umas mentes e outras. Existem variações, assim como existem variações na cor da pele, na altura das pessoas, na força física, né, na visão. Tem pessoas que enxergam melhor que outras, a audição. Tem pessoas que são mais afetivas, outras que são menos afetivas. Tem em toda a população, todas as populações, em todas as populações existem variações. Então, também existem variações nas capacidades mentais. Na quantia de mielina. Que é? Na quantia de mielina que tem nos neurônios também, né? Pode ser. Pode ser. Essa coisa da linguagem é muito observada nas crianças bilíngues. As crianças que são submetidas desde o início a 2 idiomas. Sim. É impressionante assim, a facilidade que eles têm de pegar um segundo sem ser ensinado. Letícia, o que você falou? Eu falei da criança que é surda. A surda. E não fala, né? E aí, por ele, pelo Chomsky, deveria falar, né? Pois é que aí ela não teve o estímulo adequado, né? Não escutou, mas assim, ela aprende linguagem de sinais, essas outras coisas. O surdo ele fala, não tem voz. Ele tem que aprender, né? Ele tem dificuldade, tem que ser ensinado. Ele tem capacidade de leitura labial muito grande. As primeiras aulas para surdos, eles aprendiam a falar na marra, assim, na França, começando. Sim. Eles iam aprendendo pela vibração do som a falar. Uma coisa que chegava a ser era trabalho de repetição pura, assim, para conseguir comunicar até vir a linguagem de sinais. Né? Sim. Fazendo Libras, né? Já fiz. Então eles são capazes de aprender também, né? Embora tenha essa barreira física. Sim, mas não sem um incentivo, assim, não sei. Mas eles, por exemplo, eles podem aprender a ler, né? A ler e escrever. Ler e escrever, sim. E linguagem de sinais, enfim. Tá. Teve essas críticas do Chomsky ao Skinner e durante um bom tempo muitas pessoas tomaram o behaviorismo como morto, intelectualmente morto, uma alternativa inviável, em função da influência do que o Chomsky exerceu aí na comunidade intelectual. Mas, do ponto de vista teórico, o behaviorismo continuou aberto e só nos últimos anos agora, os discípulos de Skinner responderam ao Chomsky, dizendo que o Chomsky, as críticas do Chomsky foram assim cruas demais, que ele não levou em consideração a sofisticação das explicações do Skinner no livro que ele estava criticando, porque o próprio livro do Skinner já tinha respostas, eles dizem, para essas críticas do Chomsky, porque o que o Chomsky criticou, o Chomsky estava dizendo que tu não tem como explicar isso em termos behavioristas, claro, se tu apenas considerar condicionamentos de primeira ordem. Aí, de fato, não tem, porque o condicionamento de primeira ordem, tu tem que ter muita repetição para aprender aquele comportamento. Mas se tu já aprendeu condicionamentos de segunda, terceira, quarta ordem, a exposição a um novo fenômeno, uma nova palavra, por exemplo, tu já tem o condicionamento de segunda ordem, ele é fácil de ser incorporado por causa desses outros condicionamentos de ordem superior. Então, em princípio, o Skinner tinha já todos os recursos para responder às críticas dos Chomsky já naquela época, mas ele ficou mordido e não falou nada. Mas o Skinner, a natureza dos condicionamentos eram sempre de experiência, assim, de ritmos. Sim, tu tem uma predisposição inicial, corporal, física, né? Então, tem pessoas que são mais sensíveis, assim como tem pessoas que são mais sensíveis a certos medicamentos, comidas, tem pessoas que são mais sensíveis a certas emoções, né? Enfim, tu tem essa variação, né? E mentalmente também tem variações. Mas o aprendizado do condicionamento, então, é produto dessa interação das tuas predisposições físicas iniciais com aquele estímulo. Então, um mesmo estímulo pode ter efeitos diferentes em pessoas diferentes, mas tu precisa sempre daquele estímulo. Então, essa é a tese. Tu tendo aquele estímulo, se aquele estímulo for repetido e for reforçado da maneira apropriada para aquela pessoa, ela vai adquirir um novo condicionamento. Tá? Tu pode ter casos em que tu oferece o mesmo estímulo para pessoas diferentes e elas adquirem condicionamentos diferentes porque a predisposição inicial delas é diferente. Então,
por exemplo, um autista, por exemplo, então não vai conseguir aprender a falar tão facilmente, quanto uma outra pessoa que não tem autismo normal. Tem essas coisas que mas é sempre condicionamento. Começa com condicionamentos que interagem com a predisposição inicial daquela pessoa, com a composição física daquela pessoa, e aquilo vai produzindo, vai modificando, né? Vai produzindo um novo tipo de comportamento. Ela vai adquirindo um novo tipo de comportamento, e aí quando ela se é exposta àquele mesmo estímulo novamente, ela vai reagir da maneira pelo comportamento adquirido. Tá? Tem certos comportamentos que são inatos, por exemplo, a nossa reação ao dor, ao prazer, à comida é inata, e tem certas coisas que são adquiridas. A gente adquire gosto, por exemplo. Ninguém nasce gostando de Coca-Cola, cerveja, alho. As crianças não gostam. Isso é adquirido, culturalmente adquirido. Tem comidas que a gente come aqui que são nojentas em outras partes, e vice-versa. Isso é adquirido por condicionamento. Os adultos comem, vão imitar. Que legal, não sei o que. Não gostei, mas tá bem, né? Tá todo mundo comendo. Isso é tudo condicionamento. Tá? Então, a ideia do Skinner é que a gente pode generalizar isso para todos os comportamentos humanos. E a tese do Chomsky e outros, depois nós vamos ver os outros, é que não dá para fazer isso. Tá? Bom, vamos parar por aqui. A gente continua, então, na terça que vem, tá? Faço um exercício esse na quinta-feira e me trago esse exercício na semana que vem.